Como os soviéticos roubaram segredos nucleares e perseguiram Oppenheimer, o pai da bomba atômica. O trabalho do físico Robert Oppenheimer foi fundamental para o desenvolvimento da bomba atômica que mudaria os rumos da Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer, o novo filme épico dirigido por Christopher Nolan, leva o público a conhecer a mente e as decisões morais de J. Robert Oppenheimer, 1904 a 1967, o líder da equipe de cientistas brilhantes que se reuniram em Los Alamos, no estado americano do Novo México, e construíram a primeira bomba atômica do mundo. O filme não é um documentário, mas aborda corretamente os grandes temas e momentos históricos. As questões apresentadas por Nolan não são relíquias de um passado distante. O novo mundo de Oppenheimer ajudou a criar e o pesadelo nuclear que ele temia persiste até hoje. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vem ameaçando usar armas nucleares em sua guerra na Ucrânia. O Irã está fazendo tudo o que pode para desenvolver armas atômicas. A China está expandindo seu arsenal nuclear e governos considerados hostis como os chineses estão roubando tecnologia de defesa dos Estados Unidos, incluindo o de Los Alamos. As acusações de que Oppenheimer era um espião soviético e um risco à segurança, um dos principais enfoques do filme, foram desmentidas. Em dezembro de 2022, o governo Biden anulou postulamente a decisão de 1954 da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos que revogou a licença de segurança de Oppenheimer, chamando esse processo de injusto e tendencioso. Documentos que antes eram confidenciais vieram ao público revelando que a espionagem soviética sobre os esforços americanos para desenvolver a bomba atômica fizeram avançar o programa nuclear de Moscou, mas que Oppenheimer não era um espião. O ponto de vista de Oppenheimer. Oppenheimer entrou para o projeto Manhattan, o esforço nacional americano para construir a bomba atômica antes dos nazistas em 1942. Os cientistas que ele liderou em Los Alamos provavelmente informavam o grupo mais talentoso de cérebros já reunidos em um único laboratório. 12 deles viriam a ganhar o prêmio Nobel. Em 1954, no auge da era McCarthy, Oppenheimer foi acusado de ser comunista e até de espionar para a União Soviética. Mas o que é verdade? Sabemos que nos anos de 1930 até 1943, Oppenheimer era simpatizante comunista. Seu irmão Frank, de 1902 a 1985, e sua namorada Jean Tatrock, 1914 a 1944, eram membros do Partido Comunista dos Estados Unidos. A esposa de Oppenheimer, Catherine, 1910 a 1972, era ex-integrante do partido. Para o pai, como seus alunos o chamavam, o marxismo era intelectualmente interessante, mas também era prático. Os cientistas consideravam o comunismo a melhor defesa contra a ascensão do fascismo na Europa, o que por sua ascendência judaica era uma questão pessoal para ele. Mas em 1943, o apoio de Oppenheimer às causas do Partido Comunista mudou, evidentemente quando ele percebeu a magnitude de sua missão de produzir a bomba atômica. Naquele ano, o físico ajudou a Autoridade de Segurança do Exército dos Estados Unidos a identificar cientistas que ele acreditava serem comunistas. A abertura de Moscou. Oppenheimer era um alvo importante da inteligência soviética que o identificava como pelos codinomes Chester e Chemist. Ele também foi cultivado pelas autoridades soviéticas de inteligência, mas ser um alvo cultivado para recrutamento não é o mesmo que ser um espião aliciado. Como mostra o filme, o colega acadêmico de Oppenheimer na Universidade da Califórnia em Berkeley, a Chevalier, 1901 a 1985, contou a Oppenheimer em 1943
que um cientista britânico que trabalhava em São Francisco poderia repassar informações para os soviéticos. Oppenheimer rejeitou a abordagem, mas só informou as autoridades vários meses depois por motivos que permaneceram incertos até hoje. Nos anos que se seguiram, Oppenheimer divulgou pelo menos 3 versões da história, às vezes envolvendo seu irmão Frank. Parece provável que o cientista estivesse tentando proteger seu irmão da segurança do exército americano. Os arquivos divulgados após o colapso da União Soviética comprovaram sem margem de dúvida que Oppenheimer não era um espião soviético. Na verdade, os relatórios soviéticos da inteligência sobre o projeto Manhattan revelaram que, em momentos cruciais, os chefes de espionagem de Stalin ficaram frustrados por sua equipe de campo não ter recrutado Oppenheimer. Mas os soviéticos de fato penetraram no projeto Manhattan, o que foi a maior forma de segurança da história dos Estados Unidos. Foto de identificação de Los Alamos, do físico teórico Klaus Fuchs, que repassou informações sobre construção de armas nucleares para a União Soviética. Todos os homens do Kremlin. Diversos cientistas que trabalharam no projeto Manhattan forneceram informações cruciais para a União Soviética sobre as pesquisas da bomba atômica dos Estados Unidos. O filme Oppenheimer apresenta o brilhante físico teórico Klaus Fuchs, 1911-1988, que fugiu da Alemanha nazista para o Reino Unido, onde se naturalizou cidadão britânico. Desde que começou a trabalhar no projeto britânico da bomba atômica na época da guerra, Fuchs manteve o que ele próprio descreveu posteriormente como contato contínuo com a inteligência soviética, fornecendo cálculos teóricos necessários para a construção da bomba atômica. O general Leslie Groves, 1896 a 1970, comandante militar do projeto Manhattan, culpou posteriormente os britânicos por não terem identificado Fuchs como espião soviético. Ele tinha razão, mas o dossiê confidencial agora publicado, o MI5, Serviço de Inteligência Britânica, demonstra que na época a agência não tinha evidências positivas e confiáveis das atividades comunistas de Fuchs. O MI5 sabia que o físico era antinazista, mas não que ele era pró-soviético. Como discuti no meu livro Espias de Épica Inteligente, Wabat Wen e Arte de Oeste, Espiões, a épica guerra de inteligência entre o Oriente e o Ocidente, tradução livre. Outros espiões de Los Alamos incluíam o prodigioso cientista Theodore Ted Rowell, codinome MLAD, ou Jovem, Julius Rosenberg, codinome Antena, depois Liberal, e David Greenglass, codinome Bumblebee Caliber. Outros espiões soviéticos, como o cientista britânico Alan Newman, trabalharam em outros setores do projeto Manhattan. Estes homens tinham diversos motivos para revelar segredos atômicos dos Estados Unidos. Eles acreditavam verdadeiramente no comunismo e achavam que as armas nucleares eram poderosas demais para ficarem de posse de um único país. Além disso, eles mantinham uma defesa falaciosa. Como a União Soviética foi aliada dos Estados Unidos na época da guerra, eles estariam apenas fornecendo segredos para um governo aliado. Mas como Nolan mostra corretamente no filme, quando Chevalier apresentou este argumento ao Oppenheimer, ele retrucou dizendo que ainda assim era traição. A espionagem soviética dentro do projeto Manhattan mudaria a história. No final da Segunda Guerra Mundial, os espiões de Stalin haviam fornecido os segredos da bomba atômica para o Kremlin, o que acelerou o projeto da bomba de Moscou. Quando os soviéticos detonaram sua primeira arma atômica em agosto de 1949, era uma réplica da bomba construída em Los Alamos e lançado pelos americanos em Nagasaki, no Japão. Até hoje, cerca de 80 anos depois, ainda não
ainda são revelados segredos sobre espionagem nuclear da União Soviética. Outro agente soviético cuja atividade de espionagem foram reveladas apenas recentemente foi o engenheiro americano George Kobol, codinome Devil. Ele foi recrutado para o projeto Manhattan, onde trabalhou com iniciadores da bomba de polônio em uma instalação da cidade de Dayton, do estado americano de Ohio. Depois da morte de Kobol em 2006, aos 93 anos, o Ministério da Defesa da Rússia revelou que o iniciador da primeira bomba atômica soviética foi preparado conforme as especificações fornecidas pelo engenheiro americano. Putin concedeu a Kobol a homenagem póstuma de herói da Rússia, oferecendo um brinde com champanhe em sua honra. Novos alvos. Se o filme de Nolan inspirar as pessoas a lerem a biografia de Oppenheimer, fruto de uma extensa pesquisa de Kai Bird e Martin Sherwin, e que inspirou Nolan a produzir o filme ou outros relatos sobre o projeto Manhattan e a Guerra Fria, elas vão perceber que as relações subjacentes entre ciência e espionagem permanecem vivas até hoje. O mundo atual está à beira da revolução tecnológica, que vão transformar a sociedade do século XXI da mesma forma que as armas nucleares fizeram do século passado. A inteligência artificial, a computação quântica e a engenharia biológica. Assim, a Oppenheimer, que faz imaginar se governos estrangeiros hostis podem já ter roubado os segredos para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, da mesma forma que os soviéticos fizeram com a bomba atômica. Calder Walton é diretor assistente do projeto de História Aplicada e do projeto de inteligência de Harvard Kennedy School dos Estados Unidos. Este artigo foi publicado originalmente do site de notícias acadêmico Conversation e republicado sob licença Creative Commons. Leia aqui a versão original em inglês.